professor, você tem Depois eu vou ver, eu falo para vocês. Aí. Mas não é só o 30, não, que aí é muito fácil, né? Nada. Você vai marcar ainda, professora, a data? Você já Tá marcou? tá marcada já. Nossa senhora, sabe que eu marquei? Tem que perguntar para alguém, então. Eu acabei esquecendo. A prova tá no dia... Eu acho que eu 14? acho que eu não entrei o dia da. Acho Tá que no caiu. dia 14. Tá. Marca aqui, dia 14. Bom, o que eu ia também falar é a respeito do nosso programa, né? Que como na semana que vem nós temos um feriado, a gente vai compensar o feriado neste sábado. Então, neste sábado, eu vou deixar alguns exercícios para vocês treinarem. E aí, segunda é feriado, na quarta a gente faz a revisão antes da prova. Eu vou recuperar desde lá do sujeito, a gente vai passar por tudo. Tá? Então, eu deixo os exercícios lá no Classroom. Assim, a gente consegue antecipar um pouquinho aí, para não deixar muita coisa para o ano que vem, né? Algumas coisinhas vão ficar. Professora, e como que vai ser a prova? Vai ser um PDF igual as atividades estão sendo? Como vai ser? Não, eu estou pensando em fazer no Google Forms. Aí eu passo o link para vocês, e vocês têm 24 horas para fazer. Tá? Qualquer mudança que eu aviso vocês. Profs, Diga. aquele estilo que quando você termina de fazer já sai o resultado? Ou Não, eu não coloco o resultado na hora, não. Eu deixo para depois. Para dar tempo de todo mundo enviar, né? E vocês. Vai ser dia 14, Isabelle. Da forma que a senhora fez na DP, foi bom. Eu achei que, assim, é que na DP dava para fazer mais teste, né? Dá, não dá. O de vocês também dá para ser de teste. Mas como tem muito conteúdo, seria bastante teste, né? Para a gente conseguir. Enfim, eu vou pensar como que a gente vai fazer. Pouquinho. O problema de pouquinho é você errou uma, já era. E o Forms lá, ele não deixa fazer nota picada. Então, eu tenho que ver depois como que eu vou fazer. Porque fica assim, ou vale 1 ou vale 0. Não tem como valer meio, sabe? Mas o duro do Forms é que você tem que entrar e fazer tudo de uma vez, né? Do nada. Não tem como você voltar atrás. Você tem que fazer na hora. Não dá para você ficar vai e volta, né, na prova. Isso é mesmo. Vamos ver como que vai ser. Professora, Fica, aquele trabalho que a professora deu valendo 20 pontos. E já que é muito muito conteúdo e nós vamos consultar. Fala, Giovana. Vai valer 30, então. Desculpa, Eduarda. Aquele Prova vai valer trabalho 30? valendo 20 pontos. A professora deu, a professora já corrigiu o meu, porque o meu, eu vi que lá que foi, eu postei, mas não vi. Não, ainda não. Não consegui voltar para ver os outros, ainda não. Depois eu vejo. Aí eu mando a tabela atualizada para vocês. Bom, então eu vou. Vocês conseguiram fazer esses exercícios do vocativo e do aposto? Eu não fiz, professora. Eu tentei fazer, tá? Não sei se tá certo. Eu acho que de todas as classificações, essas duas são as mais simples, né? As mais fáceis. Então, tem que garantir esses casos. Então, vou compartilhar com vocês, espera aí.
Bom, então, só para retomar, o aposto é a função sintática do substantivo, é um substantivo que geralmente vai exercer essa função. Então, se a gente pensar, o substantivo ele pode exercer várias funções. Ele pode exercer a função de sujeito, de objeto direto, de objeto indireto, de complemento nominal, de adjunto adnominal. Ele pode fazer parte do adjunto adverbial. Ele pode ser um vocativo, ele pode ser um aposto. Então, o substantivo ele tem várias funções sintáticas. Então, por isso que é importante, no ano passado eu falei para vocês terem claro, né, o que é morfologia e o que é sintaxe. Então, o substantivo é uma classificação morfológica. Todas essas funções exercidas pelo substantivo são funções sintáticas, né? Professora, Então, não sei se você já está apresentando, mas aqui está preta a tela. Ué. Até estava apresentando, mas daí ficou. Aí, agora voltou. Voltou? Agora sim. Uhum. Beleza. Então, é por isso que a gente tem essas duas funções como funções do substantivo. E qualquer substantivo pode se encaixar em uma dessas funções. Então, o primeiro era para explicar o que é vocativo e sublinhar essa função sintática nas frases. Bom, então, primeiro, qual é a definição de vocativo? É um termo para chamar, evocar alguém? Ou alguma coisa? É o termo, é a função sintática, né, usada para chamar, evocar alguém ou alguma coisa, né? Não necessariamente vai ser uma pessoa. Nessa primeira frase, onde está o vocativo? Rita. Isso, Rita. Então, não fale tão alto, Rita. Então, esse Rita é o vocativo. Senhor presidente, queremos nossos direitos. Senhor presidente. Senhor presidente. Isso, senhor presidente. Uhum. Depois, a vida, minha amada, é feita de escolhas. Minha amada? Minha amada. Isso, minha amada. Minha Então, amada, aqui, professora, estou eu aprendendo. o vocativo. Uhum. Ó Cristo, iluminai-me em minhas decisões. Ó Cristo. Ó Cristo. Olá, professora, a senhora está muito elegante. Olá, professor. Olá, professor. Isso, eu tenho professora. A senhora não é, né, professora? Não, aí a senhora já é o sujeito. Até isso que eu ia falar para vocês. O vocativo é um termo, tanto que ele é chamado de termo acessório, porque ele está à parte da oração. Então, por exemplo, aqui, a senhora está muito elegante, aqui eu teria sujeito, verbo de ligação e predicativo do sujeito. Né? Então, a oração é essa aqui, ó, a senhora está muito elegante. Esse olá, professora, é uma expressão à parte, vamos dizer. A mesma coisa, ó, queremos nossos direitos, é a oração principal. Esse senhor presidente é o vocativo. Então, o vocativo, ele está à parte. Tirando o vocativo, eu vou fazer a análise sintática normalmente. Procurar o verbo, a partir do verbo procurar o sujeito, ver se tem objeto direto, se for o caso, né? Então, vou analisar a frase normalmente, igual aqui, ó. A vida é feita de escolhas. Essa é a oração principal. Então, a vida é o sujeito, esse é um termo extra, né? E percebam que sempre o vocativo, ele vem separado por vírgula, né? Então, por isso que aqui a gente tem vírgula, 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 e por aí vai. Depois, gente, temos que estudar mais. Gente. Esse gente é o vocativo.
Crianças, vamos entrar. Crianças. Crianças. Aí, Pedro, o gerente do banco telefonou. Pedro. Pedro. Então, é essa expressão usada quando a gente vai mandar uma mensagem, por exemplo, para alguém, né? Você vai falar, Eduarda, vírgula, avise os colegas que tal, né? Ou, por exemplo, você fala, mãe, traz a toalha. Esse mãe, vírgula, né? É o vocativo. Então, a todo momento a gente está usando o vocativo e no e-mail você vai falar, professora, segue o trabalho tal. Então, professora, vírgula, segue o trabalho. Então, sempre o vocativo vem separado por vírgula. Aí, aqui, vocês tinham que criar uma frase em que o vocativo fosse um nome próprio. Então, um nome de uma pessoa ou o nome de uma cidade, alguma coisa assim. Como que a gente poderia fazer? Lívia, você é uma ótima professora. Lívia, você é uma ótima professora. Mais uma Rafaela, puxa-saco. você é muito gentil. Lívia, mais uma puxa-saco. Professora Lívia, vírgula, é linda, certo? Não, aí não. Aí Não? você está falando, aí a frase é professora Lívia é o sujeito. Você tem que falar diretamente com a pessoa. Lívia, fiz um bolo para você. Olha a indireta da professora. Olha, tá dando indireta. Ah, então tá errado. Eu poderia Mas passar, né? Ó, linda, deixa eu colocar assim, eu coloquei assim, ó, professora Lívia é linda, então o é verbo de ligação, então não pode? Não, aí teria que ser... Lívia, você é linda? Lívia, Lívia, você é linda. Ah, Tem que então ter beleza, o eu troco aqui. sujeito. Beleza. Uhum. Então, depois a gente tem o substantivo comum concreto. Que a gente iria personificar. Eu coloquei. Pode falar, Leandro. Pode falar. Não, é que toda vez eu tô falando, eu esperei para alguém falar, vai, fala aí. Não, pode falar, eu ia voar só. Pode falar. Eu coloquei, menina, você é muito inteligente. Isso, menina, você é muito inteligente. Fala, Leandro, qual foi o seu? Não, eu ia falar só. Não, professora, não foi nada, não. Deixa quieto. Fala. Poderia ser qualquer coisa, poderia ser, sei lá, pedra. Fala. O relógio, vírgula, vai contando as horas, certo? Não, aí você teria que colocar relógio. Vai devagar com as horas, por exemplo. Aí você está falando para ele. Você não pode. Quando você fala dele, você tem o sujeito. Você está falando do relógio. Agora você tem que falar com o relógio. Relógio, vai devagar com as horas. Tempo, né? Maneira, vai devagar, alguma coisa assim. É que aí, no caso, não é concreto, né? Tinha que ser concreto. Ô, professor, olha essa daqui que eu coloquei. Mesa é de mármore, tá certo? Não, aí você tá falando da mesa. Você não está falando com a mesa. Ah, tá. Daí, no caso, eu poderia colocar o que na mesa? Por exemplo, mesa, você está atrapalhando. Vamos pensar que você está conversando com a mesa. Ah, tá. Ou pedra, você me machucou, qualquer coisa do gênero. Ah, tá. Você tem que falar com ela e não dela. Ah, então entendi. Não é dar a palavra assim, é conversar. Ok, obrigada. E como professora, cara entra em substantivo comum concreto? Cara? Por exemplo, cara, vírgula, aí fala alguma coisa. Pode ser. Entendi. E o substantivo comum abstrato? Isso daqui foi meio difícil. Deixa eu ver o que eu coloquei. Professora, dá para colocar...
Eu ia falar amor também, tipo, sentimento. Assim, Isso, amor, poderia ser um sentimento. para de machucar, alguma coisa assim. Isso, amor, pare de me machucar. Ou, sei lá, tristeza, porque não vai embora, alguma coisa assim, né? E poderia ser qualquer coisa, medo, felicidade, onde está. Eu coloquei frase direta, agora eu estou entendendo isso daqui. Certo? Certo. Depois nós temos os apostos, que eram para vocês grifarem e classificar, se era explicativo, especificativo, enumerativo ou resumidor. Vocês conseguiram entender a diferença desses 4 tipos de aposto? Eu tive um pouco de dificuldade para entender. Tipo assim, ainda às vezes fica dúvida se é explicativo ou se é especificativo. Então, aí fica mais fácil de identificar, porque o explicativo, ele vem sempre entre vírgulas, e ele está explicando uma palavra anterior. O especificativo, ele sempre está dando nome para aquela palavra que é genérica. Então, por exemplo, no seu exemplo mesmo, Rafa, era a aluna, aí não é qualquer aluna, é uma específica. Qual delas? A aluna Rafaela. Então, eu estou especificando, estou dando um nome. De modo geral, o aposto especificativo, ele vai dar nome para as coisas. Então, o rio Tietê. O rio não é qualquer rio, é o rio específico. Qual é? O rio Tietê. Então, esse Tietê é o aposto especificativo. Isso acertou, professora. Olívia, só um pouquinho. Só vou perguntar, e quando tem 2 vírgulas, por exemplo, numa frase, ela separa 2 vírgulas, isso aí que eu queria entender. Porque aí eu tenho que ter vírgula antes e depois. Isso, ok. Então, ó, por exemplo, aqui a gente tem a vida de Moisés, grande profeta, foi filmada. Qual que é o aposto aqui? Explicativo? E qual que é a expressão? Grande profeta? Isso. Então, essa expressão, ó, grande profeta, está explicando quem era Moisés. Caso alguém tenha dúvida de quem é Moisés, essa expressão está explicando. Então, eu tenho um aposto explicativo. Tanto que ali vem, ó, vírgula antes e vírgula depois. Então, aposto explicativo. Depois, é aqui nesta escola que estudaremos. Qual que é o aposto? Nessa escola? Isso, nesta escola. Que tipo de aposto que é esse? Explicativo. Isso, se está entre vírgulas, é explicativo. Ele está explicando. E esse é um uso bem comum do aposto explicativo, porque como aqui é um termo genérico, onde você fala, onde você está? Aqui. Tipo, aqui onde? Então, muitas vezes ele vem acompanhado de um aposto que vai explicar. Isso acontece também com os advérbios. Por exemplo, hoje, aí como assim? A pessoa pode ver a mensagem. Hoje teremos aula pelo Meet, por exemplo. Então, vamos dizer que eu mandei um e-mail e corre o risco de vocês não verem imediatamente, verem no outro dia. Então, para especificar, para deixar, não especificar porque vai confundir com o especificativo, mas para deixar claro de que dia eu estou falando, eu uso um aposto explicativo. Então, hoje, vírgula, dia 2 de setembro, vírgula. Então, esse 2 de setembro está explicando o hoje, né? Então, é algo bem comum nesses casos de palavras que são muito genéricas. Depois, o rio Tietê, aquelas que dão um exemplo já, o rio Tietê continua poluído. Qual que é o aposto? Especificativo? Então, que é aqui
Tietê. Então, esse é o especificativo. Uhum. Então, por isso que lá nos exemplos que eu dei, tanto que eu falava o estudante, Leandro, não lembro exatamente, o estudante Leandro, então o estudante Leandro está especificando qual é o estudante, né? Então, é um aposto especificativo. Aí tinha lá, é dono da página Fast English. Esse Fast English está especificando que página que é, está dando um nome. Então, é um aposto especificativo também, né? Então, o aposto especificativo, de modo geral, dá nome para um termo genérico, assim. Aí, depois, aqui nós temos, há 2 problemas para a conclusão da obra dentro do prazo. Quais sejam? O mau tempo e a falta de verba. Qual que é o aposto? Quais sejam? Não sei. Não. Eu coloquei da obra, professor. Também não, esse que não erramos. Deixa eu ver qual que é. Tem mais que eu coloquei, deixa eu ver. O mau tempo e a falta de verba? Isso, o mau tempo e a falta de verba. Esse é o aposto de que tipo? Explicativo? Resumidor? Enumerativo. Ah, isso, agora eu coloquei, mas não marquei, coloquei só enumerativo. Ó, essa expressão está explicando 2 problemas. Quer dizer, quais são esses 2 problemas? O mau tempo e a falta de verba. Então, eu coloquei só o aposto, mas não risquei, professor, enumerativo, mas não risquei o mal. Coloquei o da obra e quais sejam. Então, aqui eu tenho o termo que que tem um aposto, que é o mau tempo e a falta de verba. Há problemas para a conclusão da obra. Eu iria fazer enumerar os problemas. Então, por isso que é chamado de enumerativo. Aí depois, ela, a dançarina, não saía de seus pensamentos. A dançarina. Isso, a dançarina. De que tipo que é? Explicativo. Explicativo. Isso. É a mesma coisa lá do aqui, né? O ela pode fazer referência a várias pessoas, então você deixa claro, por meio do aposto, de quem você está falando. Depois, a cidade de São Paulo tem sérios problemas. São Paulo, especificativo. Isso, São Paulo está especificando qual é a cidade. Então, eu tenho aqui especificativo. Esse eu errei, professor. Eu coloquei explicativo, Não, não tem vírgula. Eu confundi ali. Tá bom, só isso até agora que eu errei. Depois, encontrei 2 amigos, Antônio e Pedro. Antônio e Pedro? Isso, Antônio e Pedro. Que tipo que é? Enumerativo. Enumerativo, isso. Epa, esse foi bem, beleza. Até agora eu só errei um. Aí na H, móveis, livros, discos, nada foi jogado fora. Qual que é o aposto? É o móveis, livro e disco é enumerativo, porque são 3? Não! Eu achei que era. Móveis, livros, disco. É o nada? Seria o nada? O nada, isso. Então, nada é o aposto de que tipo? Resumidor? Resumidor. Então, ó, percebam que o resumidor é o oposto do enumerativo. Se eu digo, ó, só te digo isso, e aí eu vou lá, vocês devem estudar, vocês devem não sei o quê, né? Isso que é enumerado na sequência. Então, eu tenho primeiro um resumidor e depois eu tenho
a enumeração. Quando eu tenho o processo inverso, é o resumidor. Eu tenho uma sequência e um termo que retoma, que aí é o aposto resumidor. Então, eles estão muito ligados, depende da ordem, né? Se a sequência vem depois, é enumerativo. Se a sequência foi retomada por uma palavra, é resumidor. Depois, as ruas de Cândido Mota amanheceram cobertas de panfletos. Cândido Mota especificativo? Isso, Cândido Mota, está especificando a rua de onde, né? E é especificativo. Seria tipo as ruas de Cornélio Procópio, por exemplo. E aí a última, ricos ou pobres, eles possuem as mesmas necessidades. Eles? Eles, isso, que está aí retomando ricos ou pobres. Como que é? Qual é a classificação? Resumidor? Resumidor. Isso. Joia, então, isso aqui. Acho que o aposto, só vocês ficarem mais atentos à questão do especificativo, né? O explicativo é o mais fácil, acho que, de identificar. O especificativo também, se vocês, né, entendendo aqui a função. Agora, o enumerativo e o resumidor, só lembrar o que vem antes. Se eu tenho uma sequência que é resumida por uma palavra, ou o contrário, uma palavra que logo na sequência eu tenho uma enumeração. Por exemplo, se você diz, vá ao mercado e compre isso. Sei lá, arroz, feijão, óleo, batata e por aí vai. Esse arroz, feijão, óleo, batata está enumerando. Agora, se eu digo arroz, feijão, óleo, batata, tudo isso está caro. Esse tudo isso está resumindo o que vem antes. Então, é uma questão de ordem, né? Depois... Professora. Oi. Só me perdi um pouco. Na última, o termo que eu vou sublinhar é eles. Isso, eles. Ah, tá, obrigada. Eles que está resumindo aqui os ricos ou pobres. Uhum. Obrigada. E esse último exercício, que era para vocês explicarem aí a diferença com base nos conceitos da análise sintática, né? A diferença entre esses essas duas frases. Então, primeiro tem, João, o nosso secretário faltará hoje. Na segunda, João, o nosso secretário faltará hoje. Qual que é a diferença dessas duas frases? Na primeira frase, como não tem a vírgula depois do nosso secretário, não coloca o João. Na verdade, deixa eu pensar. Não especifica quem é o João. Ele fala dele, não é, professora? Como que é? João, o nosso secretário faltará hoje. Ele fala com o João. Não, fala com o João, não. Fala para alguém sobre o João. Não, é que ele fala pro João, tipo, ele avisa, João, o nosso secretário vai faltar hoje. Ai, então meu Deus, é isso. Ele avisa pro João que o secretário não vai vir. Então, por não estar entre vírgula, o João fica sendo o vocativo. Tipo, ele evoca o João. João, nosso secretário faltará isso, hoje. Rafa, isso. Aí, nossa, me embolei. Ele confunde muito. Aí, na segunda, João, o nosso secretário, então, o nosso secretário, por estar entre vírgulas, está especificando que João é o secretário. Não, está explicando que João é o secretário. Isso. Isso. Então, aqui é o aposto explicativo.
Então, ó, se a gente fosse analisar essa frase. Então, eu estou, em relação ao sentido, eu estou falando para o João, João, o nosso secretário faltará hoje. Eu estou informando para o João que o nosso secretário faltará. O João é uma pessoa, o secretário é outra, né? Então, aqui, ó, o verbo, se a gente fosse analisar a frase toda. Então, eu teria o quê? O verbo, que nesse caso é intransitivo, porque não tem complemento. Então, quem faltará? O nosso secretário. O nosso secretário seria o sujeito da oração. Então, sujeito, ó, vocativo, sujeito, verbo intransitivo, e o hoje, que é o que a gente viu por último, é um... Quem lembra? O que é o hoje? Ele é um verbo, então? É um adjunto. Adverbial de tempo. Adverbial de tempo, isso mesmo. Então, eu teria a frase, ela seria composta por esses elementos. O vocativo, o sujeito, o verbo intransitivo, né, que é aquele que não precisa de complemento, e o adjunto adverbial de tempo. Essa segunda frase, eu tenho, quem é que faltará? Então, continua sendo aqui um verbo intransitivo, e eu tenho um adjunto adverbial de tempo. Então, essa estrutura é a mesma. O que muda? Esse João. Porque o João aqui era vocativo, aqui ele é o sujeito da frase. O João faltará hoje. A oração principal é essa. João faltará hoje. E aí, no meio, eu tenho essa expressão que explica quem é o João para facilitar, caso alguém não conhecesse, né? Então, o João aqui é o sujeito. Então, aqui o João é o secretário, né? E é ele que faltará hoje. Aqui eu só estou avisando para o João que o secretário faltará. São pessoas diferentes, né? Então, isso, ó, percebam que o que muda é só uma vírgula. Porque, nesse caso, a vírgula está separando o vocativo. Nesse caso aqui, a vírgula está separando o aposto. Então, o aposto, ele tem que ser separado da frase, ó. Porque eu nunca separo a regra básica de pontuação, né, de uso de vírgula, eu nunca separo o sujeito do verbo por meio de vírgula. Então, por exemplo, aqui não poderia ter uma vírgula, porque o secretário aqui é o sujeito do verbo. Aqui, eu tenho essa vírgula antes e depois, para indicar que essa expressão que está no meio, ela entrou ali no meio da oração principal, que é João faltará hoje. Essa expressão, João faltará hoje, não teria vírgula. Como eu acrescentei o aposto, explicando quem é o João, eu tenho que ter vírgula antes e depois. É como se fosse aquela ideia de abrir e fechar um parágrafo. Né? Um parágrafo, não, parênteses. Certo? Certo. Alguma questão em relação a essas duas classes? Tranquilo. Para mim foi tranquilo. Deixa eu só... Deixa eu ver... O que as... Então, por exemplo, essa frase aqui também é a mesma coisa, ó, vocativo, gerente do banco é o sujeito, telefonou é o verbo, né, faz parte do predicado. Lembrando, esse do banco é um adjunto adnominal, porque ele está dando uma característica, não é o gerente de qualquer lugar, é aquele do banco, ele está dando uma característica, então, adjunto adnominal. Tinha uma outra frase que eu ia até... aqui, ó.
tinha a expressão a conclusão da obra, né? Esse da obra é um complemento nominal, lembra? Porque conclusão do quê? Então, esse da obra está completando o sentido de conclusão. Então, assim, a gente teria que pegar, na verdade, e formando aí, classificando mesmo, fazendo as análises sintáticas da frase como um todo. Eu vou ver... só aqui. A Fernanda falou que não estava conseguindo ver a tela. Agora que eu vi a mensagem, porque quando eu abro a tela, eu não consigo ver o chat. Deixa eu pegar aqui. Então, só... Professora, repete de novo só do Pedro, gerente, eu não entendi. Está ligado à televisão, focando o Pedro, que o gerente do banco telefonou. Repete de novo, fazendo favor. Não, o Pedro é o vocativo, né? Eu estou falando do Pedro. Tá. O gerente do banco é o sujeito. Essa frase seria a mesma coisa. Se eu colocasse Pedro, o gerente do banco telefonou. Eu estou avisando o Pedro que o gerente do banco telefonou. Agora, se eu digo Pedro, vírgula, o gerente do banco, vírgula, telefonou, aí o gerente do banco, por exemplo, seria o aposto. Seria a mesma estrutura, né? Entendi. Obrigada. Tá? Enfim, dessas classificações, alguma questão, alguma... Professora, no caso, se você dá a prova, a gente vai explicar o jeito que você explicou aqui, né? Tem que ser desse jeito aqui? Ou só pode colocar assim, se é aposto numerativa, explicativa, a gente tem também que, se tiver alguma frase diferente, tem que explicar também no meio, como você diz. Não, depende. Se for para explicar o sentido, aí você vai ter que desenvolver. Agora, se for só para classificar, aí não, é só colocar realmente a especificação, né? Até assim, eu gosto bastante como chama? Do Moodle. Porque o Moodle, ele permite outras formas de fazer questão, sabe? Mas o Classroom, ele é ruinzinho para elaborar, ele não ajuda muito. E aí eu tenho que ir lá pro Forms, e o Forms, ele ou é teste, ou é dissertativa, assim, não tem outra possibilidade. Lá no Moodle tem associação, sabe? Como se associa uma coluna com a outra. Aí é legal, a gente fica mais assim. Aí é de marca X também, né? Agora eu vou ver, eu não consegui ainda pensar na prova. Eu não queria que ela fosse inteira de teste, porque ou é mais fácil para vocês colarem, né, um do outro, e também porque errou, né? Não tem professora, não tem uma como possibilidade. Eu mesmo acabo de fazer a prova, não tem como colar dos outros, sabe? Porque eu já mando, meu filho vai fazendo e já manda direto. Eu quero aprender, sabe? Falei, mãe, não importa, você não vai colar de ninguém. Eu já faço e ele já manda para você. Eu vou falando as respostas para ele vai mandando. Então, não tem como, acho que um colar do outro, só se de quem mora perto, eu mesmo não tem ninguém, eu e Deus. Não tem como, né? Às vezes coincide que uma ajuda, por exemplo, na DP mesmo, eu tinha perdido o meu metaplasma, eu pedi para a menina mandar para mim estudar. Mas você pode ver que só se coincidir que vai ser igual, mas não tem como a gente colar um do outro. Não tem jeito, não. De longe a gente... Mas assim, a de teste, só se... O que me incomoda é assim, porque não tem a possibilidade do meio certo. Ou se acerta ou você erra. Isso é verdade. Então, e às vezes, numa confusãozinha, vem um monte de nota baixa, né? Então, esse é o probleminha. Bom, acho que é isso. Não sei se vocês têm... Vocês vão ter aula, né, nas duas últimas também? Acho que Carneiro, pessoal, não sei. Tem Carneiro, gente? Hoje não. Não, é só não?
Hoje tem atividade. Atividade também. Parece que eu tinha marcado que hoje era da Neri, porque se a gente tentar fazer o rodízio, eu achei que hoje ia coincidir. Não era, mas daí coincidiu semana passada. Porque verdade. na primeira aula dela que ia ser gravada, ia ser, sei lá, a primeira aula deu ruim, daí ela teve que mudar o cronograma. Ah, entendi. Ah, então é por isso. Hoje tem atividade que eu já fiz ontem, verdade. Está adiantando essa atividade, verdade. Mas tudo bem. Bom, assim que eu liberar para vocês a atividade do dia 5, eu já aviso no grupo. Ok, professora. Certinho? Todo mundo escreveu o nome ali do lado? A minha só escrever, deixa eu escrever aqui. Tá. Isso. Hoje vocês estão mostrando mais o rosto. Professora, estamos nos esforçando para ligar em todas as aulas, quando possível. Isso aí, gente. Sexta-feira a gente ligou na aula da Bruna e ela chorou. Nós combinamos Ficou emocionada, porque todo mundo ligou ao mesmo tempo. Muito bem. Hoje eu vi um vídeo de uma... não sei que cidade que foi, que todo mundo ligou a câmera e o professor ficou emocionado, né? É muito bom ver vocês, assim. Cadê a Giovana, que agora a gente só está vendo o teto dela? A Josefa só quando crescer o cabelo, viu? Até o ano que vem eu prometo que vocês vão comprar uma peruca bem linda, aí vocês vão de ruivo. Mas é bom a gente, até pra gente é gostoso a gente ver os outros, porque, não sei, parece que não é aquela coisa assim, meu Deus, dá pra ver o que o outro tá fazendo, a cara do outro. Gente, pelo amor de Deus, se liberta das verdades da vida, ninguém precisa estar todos os dias maquiado. Não, deixa crescer primeiro, amiga. Depois eu ando pra vocês. Vocês vão ver essa foto minha aí, eu tava com 29 anos, essa de vermelhinha aí, ó. Fez o maior sucesso. Agora eu vou ficar no meu cantinho quietinha. Bem calma, sabe? Eu tô bem light, assim, na minha casa, dentro do jardim. Também eu fiz 50, né? Mãe de vocês, né? Então, tem que agora ficar mais tranquila, cuidar de mim, não posso me estressar. Porque senão os cabelos vão aparecer no branco e eu vou arrancando. Eu não tenho paciência de ficar pintando. Pelo amor, é só pintar, conhece? Amiga, meu pinto numa semana, na outra, tudo branco de novo. Mas tá bom. Viu? Mas assim, sobre a questão de ligar a câmera, eu acho assim, que se fosse por um pequeno tempo, né, seria uma coisa, tipo, logo a gente vai se ver e tal. Mas aí tá se arrastando para o ano todo, e aí o ano inteiro a gente não se vê. Verdade. Vocês ainda vê os professores, mas a gente sem ver vocês, só vê essas fotinhas aí. Verdade. É estranho, né? Então, falar com a parede pra gente. Ano passado ficou aí, né? Pode deixar, Lívia, na próxima aula eu mostro. Lívia, na próxima aula eu mostro, porque eu tô sujinha. É que eu tava limpando o jardim, agora eu vou terminar de lavar calçado, não tem aula, eu vou terminar de lavar calçado, faço à noite. A próxima aula eu prometo ficar bonitinha, tudo maquiadinha. Beleza, você vai ver seu cabelo, então. Isso. Não, o cabelo não, você vai ver meu rosto, o cabelo ficar de bonezinho, de boina, eu tô usando boina. Chique, bem. Ai, meu Deus do céu. Então, tá bom. Linda, já acabou. Bom, gente, eu vou parar aqui a gravação. Descansem. E assim que eu liberar os exercícios,